7h01, estamos de volta com Bom Dia. E hoje, em Marechal Floriano, acontece o júri popular do pedreiro Luiz Carlos Pereira, que matou o estudante Maicon William Intringer atropelado. O acidente aconteceu em 2009 e o motorista assumiu que bebeu antes de dirigir, mas pagou fiança e foi liberado na época. A família de Maicon espera 8 anos por justiça. Por que tanta demora em casos como esse? A gente vai falar com o repórter André Falcão, que traz informações sobre esse assunto. Ei, Falcão, bom dia. Olá, Tati. Bom dia para você, bom dia para o Mário, bom dia para todos ligados aqui na TV Gazeta. Realmente, 8 anos de espera é bastante tempo e, por isso, para entender por que tanta demora, nós convidamos o Felipe Sodré, que é advogado criminalista. Felipe, seja bem-vindo ao Bom Dia Espírito Santo. Tem explicação para isso? Por que tanta demora para julgar um caso de trânsito, como no caso do Maicon, lá de Marechal Floriano? Bom dia. Bom dia, André, pessoal do estúdio, espectadores. André, é preciso entender que os processos hoje no Brasil, eles já têm um prazo, uma morosidade que já é considerado até normal. Normal não seria a palavra melhor para explicar, mas é uma situação que hoje o judiciário vive de um excesso de trabalho. Né? Tem muito processo, muito trabalho para pouco servidor, pouco juiz. Então, os processos já demoram normalmente por essa situação que acontece hoje, né? Devido a uma falta de recursos humanos mesmo. Né? Esses casos especiais, né, demoram ainda mais porque, nesse caso do Maicon, né, o crime ainda não foi qualificado especificamente como um crime de trânsito, né, como é aquele do Código de Trânsito Brasileiro 302, que é o homicídio culposo. Né? Esse tipo de crime tem uma tramitação mais rápida, né? Porque entende-se que o motorista cometeu o delito com imprudência, negligência, né? E o trâmite dele previsto na própria legislação é um pouco mais rápido. Enquanto que me parece o que aconteceu nesse caso, ele vai ao júri popular, né? Ele foi qualificado no homicídio doloso. Né, o homicídio doloso, ou com dolo eventual, né, ele assumiu o risco, né, quando a intenção ou quando a pessoa assume o risco, né, de cometer um homicídio, né, na direção do veículo. Então é outro rito, o rito do tribunal do júri. O rito do tribunal do júri ele é um pouco maior, mais complexo, e se confunde com os ritos de outros homicídios. Né? Ele deixa de ser especificamente um crime de trânsito para ser, né, na lista de outros homicídios, como homicídios, né, praticados, né, por pessoa contra pessoa, sem carro. Isso significa que esse julgamento pode demorar ainda mais? Isso explica por que demorou um pouco mais, né? Porque havia uma fase depois do inquérito, houve a denúncia, há uma fase do júri que é anterior ao plenário dos jurados mesmo, uma fase anterior feita com o juiz e que tem recursos próprios disso que podem atrasar um pouco, né? Mas agora, nessa fase final, né, já que hoje é a data do julgamento, não é? Tende a acelerar-se um pouco mais, né? Finalmente vai ter a sessão de julgamento. Ao final, né, ele pode ser condenado ou absolvido, e aí cabe recurso para o Tribunal de Justiça. Né? Aí, essa fase recursal, ela já se assemelha de todos os outros processos. Então, tende-se que, a partir de agora, o processo virá uma tramitação mais razoável, que não demore tanto. Você acredita, Felipe, que essa demora colabora para essa sensação de impunidade que a sociedade tem relacionada a crimes de trânsito? Porque é um motorista que assumiu que bebeu antes de dirigir, causou um acidente e matou uma pessoa. Na sua opinião? Com certeza. Né? Existe um ditado já famoso no direito, né, de que justiça tardia não é justiça. Justiça, ela só é justiça quando ela é feita rapidamente. Né? Qual o efeito de uma pena, né, que se demora 10 anos, uma família que sofre 10 anos no processo, esperando a justiça chegar, a comunidade que não sabe, né, a certeza de que a norma vai ser cumprida, isso com certeza não ajuda em nada. Né? A questão é o que nós podemos fazer para mudar esse quadro hoje. Né? Um excesso de carga de trabalho na justiça criminal, né, que pode ser, hoje, só pode ser resolvido de uma ou duas formas. Né? Um excesso de demanda só pode ser resolvido ou com o aumento dos recursos humanos, né? Aumento de juízes, aumento de servidores, né? Para desafogar o número de processos por juiz, né? Mas de uma maneira que, na situação que nós vivemos cronicamente no Brasil, e hoje, ainda mais fisicamente em tempos de crise, é difícil imaginar com o aumento do investimento nesse porte, né? Ou
outras medidas, né, dentro e fora do sistema penal. Fora do sistema penal, né, as medidas de fiscalização, aumento de fiscalização, né, no trânsito de motoristas, de capacitação de motoristas. Né? De uma forma geral, desculpa te interromper, Felipe, até porque nosso tempo é limitado, existe uma sobrecarga de trabalho no sistema judiciário. Por isso, essa demora toda para julgar casos, em especial casos como esse de Marechal Floriano, casos do Michael. Felipe, muito obrigado pela entrevista. Só reforço que nós estamos na Semana do Trânsito. O Dia Nacional do Trânsito é o dia 25 de setembro e nós aqui, claro, pedimos mais paz no trânsito. André Falcão, para o Bom Dia Espírito Santo.